E aí, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos e iremos ler a Lei Orgânica do município de Santa Rita. É leitura do texto teórico, não é dica de cursinho, e se no final você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. São 142 artigos e muitos títulos, muitos capítulos falando de toda a administração da prefeitura. E é bom lembrar que a lei orgânica é aquela que vai especificar o que compete a cada instância municipal, quais os agentes públicos e como é a administração municipal e muitas outras coisas. Então vamos começar a lei. A Lei Orgânica do município de Santa Rita, ela é de 1990. A Lei Orgânica do município de Santa Rita. Publicação eletrônica, tem um preâmbulo, todas as leis orgânicas são bem parecidas e elas são quase idênticas. Nós, os representantes do povo santarritense em Assembleia Municipal Constituinte, conforme os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, e da Constituição do Estado da Paraíba, de 5 de outubro de 1989, objetivando instituir uma ordem jurídica autônoma para uma democracia social participativa, legitimada pela vontade popular que assegure a liberdade e a justiça, o progresso social, econômico e cultural e o bem-estar de todos os cidadãos numa sociedade pluralista e sem preconceitos. Decretamos e promulgamos, invocando a proteção de Deus, a seguinte lei orgânica do município de Santa Rita, Estado da Paraíba. Aqui nós temos toda a estrutura da lei orgânica. O título 1 vai falar dos princípios fundamentais, o capítulo 1 vai falar das disposições gerais, capítulo 2 da competência, da seção 1 da competência privativa, seção 2 da competência comum, o capítulo 3 são as vedações, o título 2 vai falar da organização dos poderes, capítulo 1, disposições gerais, capítulo 2 do poder legislativo, seção 1 da Câmara Municipal, seção 2 das atribuições da Câmara Municipal, seção 3 dos vereadores, das reuniões, das comissões, da representação partidária, do processo legislativo, da disposição geral, das emendas à lei orgânica, das leis, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, das disposições gerais do controle interno integrado, do exame público, das contas municipais, do Poder Executivo, do prefeito e do vice, das atribuições do prefeito, da perda e extinção do mandato, os auxiliares diretos do prefeito municipal, a administração pública, os atos municipais, os servidores públicos, os organismos de cooperação, dos serviços delegados, dos preços públicos, dos bens patrimoniais, das obras e serviços públicos, da tributação e do orçamento, dos tributos, dos orçamentos, das disposições gerais, das vedações orçamentárias, das emendas aos projetos orçamentários, da execução orçamentária, da ordem econômica e social, das disposições gerais da Previdência e Assistência Social, da saúde, da família, da educação, da cultura e do desporto, das políticas urbanas e rural, do meio ambiente, das disposições gerais e das disposições transitórias. Vamos ver todas essas partes aqui. Então, como eu disse, é leitura do texto teórico. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Artigo 1º. Município de Santa Rita, pessoa jurídica de direito público interno, é unidade territorial que integra a organização política administrativa da República Federativa do Brasil, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos assegurados pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado da Paraíba e por esta lei orgânica. A organização municipal fundamenta-se na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
no pluralismo político, na moralidade administrativa e na responsabilidade pública. Então, isso aqui é muito pedido em concurso, viu? Parágrafo único. Constituem objetivos fundamentais do município. Constitui uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento social, econômico, financeiro e cultural, erradicar a pobreza e marginalidade e reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceitos. O artigo 3º, o município assegura em seu território e no limite de sua competência a plenitude, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal reconhece e confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, bem como outros quaisquer decorrentes do regime dos princípios adotados. Da Organização Municipal, capítulo 1, Disposições Gerais. O município rege-se por esta lei, observados os princípios adicionais da República e do Estado. Parágrafo 1º. O município integra a divisão administrativa e territorial do Estado e pode ser dividido em distritos. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, representativos de sua cultura, povo e história, em vigor na presente data, conforme a Lei 496 de 1973. Parágrafo 3º. O dia 9 de março de cada ano é feriado municipal, em homenagem ao Dia da Emancipação Política e Administrativa do município, ato histórico ocorrido em 9 de março de 1890. Capítulo 2 da competência. Da competência privada. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3º, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação. Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. Dispor sobre a administração, organização e execução de serviços públicos. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos. Planejar o uso e ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de armazenamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. Conceder e renovar licença para a localização de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço e quaisquer outros. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Estabelecer servidões, que eu acho que é certidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de consumo. Regulamentar a utilização de logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e de táxis. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais urbanas. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza.
Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço, observadas as normas federais pertinentes. Dispor sobre os servidores funerários e de cemitérios. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de política municipal. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de política administrativa. Fiscalizar nos locais de vendas, pesos, medidas e condições sanitárias de gêneros alimentícios. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissoras. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros públicos, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos municipais. Iluminação pública. Regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais. Organizar, executar, controlar e fiscalizar diretamente os serviços de engenharia de tráfego e de trânsito na área de seu território e arrecadar multas por infração de tráfego e de trânsito ocorridas nas vias, estradas e logradouros públicos do município. Celebrar convênio com a Polícia Militar do Estado para, através do batalhão especializado, fiscalizar os serviços de engenharia de tráfego e de trânsito, ocorrendo nesse caso o município com a manutenção das viaturas e o fardamento específico da corporação cedida, em decorrência das necessidades da Prefeitura. Exercer o poder de polícia administrativa. Seção 2. Da competência comum. É da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a lei complementar, o exercício das seguintes medidas: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência física ou mental, proteger os documentos, as obras cênicas, literárias e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de sua forma. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. No capítulo 3, nós vamos ver as vedações. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colocação de interesse público, recusar-se fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferenciais entre si, subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, por qualquer meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Manter a publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo. Informar ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constam nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de divisas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Título 3 da Organização dos Poderes. Disposições gerais. São poderes do município independentes e harmônicos o legislativo e o executivo. São órgãos dos poderes a Câmara Municipal, com funções legislativas e fiscalizadoras, e a Prefeitura Municipal, com funções executivas. É vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo os casos previstos nesta lei orgânica. O capítulo 2 vai falar sobre a Câmara Municipal. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendido cada ano 2 períodos legislativos. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos. Eu acho que são 9 vereadores em Santa Rita, ou são 7 ou são 9, pela quantidade de pessoas que habitam no município. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei federal: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento militar, o domicílio eleitoral e civil na circunscrição do município, a filiação partidária, a idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. O número de vereadores será fixado por lei pela Assembleia Legislativa, conforme artigo 16, parágrafo único da Constituição do Estado da Paraíba. As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros, inclusive os pareceres das comissões técnicas. Das atribuições da Câmara. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente instituição e arrecadação de tributos de sua competência do município e aplicação de suas rendas, autorizar isenções e anistias fiscais e remissões de dívidas, votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais, deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento, autorizar a concessão de auxílios e subvenções, autorizar a concessão de serviços públicos, autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais, autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais, autorizar a alienação de bens imóveis, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, salvo os dos serviços da Câmara Municipal. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou direitos equivalentes e órgãos da administração pública. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, autorizar por 2/3 de seus membros convênios do município com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios, delimitar o perímetro urbano, autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos, estabelecer normas jurídicas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: eleger a mesa, elaborar o regimento interno, organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos e funções respectivas, dispor sobre criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias por necessidade de serviço, tomar e julgar as contas do prefeito deliberadas sob o parecer do Tribunal de Contas do Estado na forma prevista nesta lei, decretar a perda do mandato de prefeito ou de vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável, autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo interno ou externo de qualquer natureza de interesse do município, proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara Municipal dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa.
Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro investimento celebrado pelo município com a União, o Estado, outras pessoas jurídicas de direito interno e externo ou entidades assistenciais. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Convocar o prefeito e secretários do município para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora de comparecimento. Deliberar sobre o adiamento e suspensão de suas reuniões. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Conceder título de cidadão honorário ou conferir a homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado relevantes serviços ao município ou nele se destaca pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante votação da maioria absoluta de seus membros. Solicitar a intervenção do Estado no município, julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos pela lei federal. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, vereadores obedecendo ao que dispõem os artigos 17, parágrafo 2º e 23, parágrafo 4º da Constituição do Estado, e fixar os salários dos secretários municipais. Parágrafo único. A fixação da remuneração de que trata o inciso 20 desse artigo será realizada até 15 dias antes da eleição municipal, para prevalecer na legislatura subsequente, observando o disposto nas Constituições Federal e Estadual. A Câmara Municipal, observando o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização políticas e provimento de cargos e funções de seus serviços, e especialmente sobre sua instalação e funcionamento, posse de seus membros, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições, número de reuniões mensais ordinárias e extraordinárias e seus respectivos vencimentos e ou forma de pagamento, as comissões, as sessões, as deliberações, todo e qualquer assunto de sua administração interna e o regime previdenciário dos membros do Poder Legislativo Municipal. Por deliberação da maioria dos seus membros, a Câmara Municipal poderá convocar o secretário municipal para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. A falta de comparecimento do secretário sem justificativa será considerada desacato à Câmara e, se o secretário for vereador licenciado, o não comparecimento nas condições mencionadas caracterizar procedimento incompatível com a dignidade da Câmara para instauração do respectivo processo na forma da lei federal e consequente cassação do mandato. O secretário municipal, a seu critério, poderá comparecer ao plenário ou em qualquer comissão da Câmara para expor seu assunto e discutir projeto de lei ou qualquer outro ato normativo relativo com seu serviço administrativo. Parágrafo 3º. As normas contidas no artigo 14 são aplicáveis para a convocação do prefeito municipal. O artigo 15, a mesa, dentre outras atribuições, compete tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, propor projetos que criem ou extinguam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara, promulgar a lei orgânica e suas emendas, representar junto ao Executivo sobre a necessidade de economia interna e contratar, na forma da lei, por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Propor, através de projeto de lei, a realização de concurso público para preenchimento dos cargos administrativos da Câmara. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais e ao prefeito municipal, importando a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa em crime de responsabilidade. Artigo 17. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara, inciso 1º, representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2º, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º, promulgar as resoluções e decretos legislativos. Inciso 5º, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado no plenário, desde que não aceita esta decisão em tempo hábil pelo prefeito.
Inciso 6º, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Inciso 7º, autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8º, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo municipal. Solicitar por maioria de 2/3 da Câmara a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pelas Constituições do Estado. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Propor a criação dos cargos de assessores e secretários parlamentares, determinando seus respectivos vencimentos de livre indicação pelos membros da Câmara, constituindo assim o quadro especial de apoio parlamentar. Seção 3 dos vereadores. Artigo 18. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 19. Os vereadores não poderão. Inciso 1º. Desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando obedecer à cláusula uniforme. Aceitar ou exercer cargo, a linha B, função ou emprego remunerado, inclusive de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes na linha anterior. Inciso 2º, desde a posse. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça a função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum nas entidades do inciso 1, a linha A. Patrocinar causa em que sejam interessadas as entidades a que se refere o inciso 1, a linha A. Deve ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for incompatível com o decoro parlamentar. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou missão por esta autorizada. Que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato. Inciso 1. Investido nas funções de ministro, de secretário de Estado, de município, licenciado pela respectiva Câmara por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por período legislativo. Parágrafo 2º. O suplente de vereador será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou licença superior a 120 dias. Parágrafo 3º. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. O parágrafo 4º, na hipótese do inciso 1, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. A seção 4 vai falar das reuniões. A Câmara Municipal vai se reunir na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 15 de agosto a 30 de novembro anualmente. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados, salvo convocação extraordinária pelo presidente ou por decisão da maioria de seus membros, podendo realizar até 3 reuniões extraordinárias semanais. O período legislativo não será interrompido sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos na Lei Orgânica, a Câmara Municipal se reunirá em sessões solenes para inaugurar a legislatura e a sessão legislativa. Inciso 2º. Receber o compromisso do prefeito e do vice-prefeito do município. A Câmara Municipal vai se reunir em sessões preparatórias a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, para a posse de seus membros e a eleição da mesa para mandato de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Essa é uma redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 1 de 2018. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á pelo prefeito,
pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice. Inciso 3º, pelo presidente da Câmara ou pela maioria absoluta de seus membros por interesse público relevante ou para dar continuidade à discussão e apreciação de projetos pendentes de autoria do prefeito ou qualquer membro da Câmara. A seção 5 vai falar das comissões. Artigo 22. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais. Parágrafo 1º. As comissões permanentes, em razão de matéria de sua competência, cabe. Inciso 1º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2º. Convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 3º, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Parágrafo 2º, as comissões especiais, criadas por deliberações do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos. Parágrafo 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investimento próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Câmara, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Da representação partidária. Artigo 23. A maioria, a minoria e as representações partidárias com número de membros superior a 1/10 da composição da Câmara e os blocos parlamentares terão líder e vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Parágrafo 3º. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 24. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Seção 3. Do processo legislativo. Subseção 1. Disposições gerais. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis orgânicas, decretos legislativos e resoluções. A subseção 2. Das emendas à lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, do prefeito municipal e da iniciativa popular. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Subseção 3. Das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre regime jurídico dos servidores, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ou aumento de sua remuneração, salvo o poder legislativo, orçamento anual, diretrizes orçamentárias e planos plurianual, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração do município. A iniciativa popular será exercida pela representação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% dos eleitores inscritos no município,
contendo assunto de interesse específico do município, da cidade e dos bairros. A proposta deverá ser articulada, exigindo-se para recebimento da Câmara a identificação do número do respectivo título eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do município. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Caberá ao regimento interno da Câmara Municipal assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. São objetos de leis complementares as seguintes matérias: Código Tributário Municipal, Código de Obras ou de Edificações, Códigos de Posturas, Código de Zoneamento, Código de Parcelamento de Solo, Plano Diretor Integrado, Regime Jurídico dos Servidores, Código de Diretrizes Básicas dos órgãos municipais, Plano Municipal de Educação, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 31. Não será admitido aumento de despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa do prefeito municipal, ressalvados neste caso os projetos da maioria de leis orçamentárias. Nos projetos, inciso 2º, sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. O artigo 32 diz que o prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido sem deliberação o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será incluído obrigatoriamente na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto o veto de leis orçamentárias. O prazo referido neste artigo não ocorre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. O projeto de lei aprovado pela Câmara será enviado pelo seu presidente ao prefeito municipal, que o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção. Parágrafo 2º. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro do prazo de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto será apreciado no prazo de 15 dias contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma discussão e votação. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores mediante votação secreta. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito municipal em 48 horas para promulgação. Parágrafo 8º. Se o prefeito municipal não promulgar nos prazos previstos e ainda no caso da sanção tácita, o presidente da Câmara a promulgará, e se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-prefeito obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 34. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir de novo projeto no mesmo período legislativo, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. A resolução destina-se a regular a matéria política administrativa da Câmara de sua competência exclusiva e de feitio interno, não dependendo da sanção ou veto do prefeito municipal. O decreto legislativo destina-se a regular a matéria de competência exclusiva da Câmara que produza efeitos externos, não dependendo da sanção ou veto do prefeito municipal. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regime interno da Câmara, observado que couber o disposto nesta lei orgânica. Artigo 38. 5% do eleitorado do município poderá solicitar à Câmara que se submeta a referendo popular projeto de lei em tramitação na Casa. A seção 8ª fala da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Subseção 1. Disposições gerais.
A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo instituído em lei. Parágrafo único. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara. Artigo 40. Até 60 dias do início do período legislativo de cada ano, o prefeito municipal encaminhará ao Tribunal de Contas as contas do município, que se comporão de demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da administração direta e indireta, inclusive dos fundos especiais, das fundações e das autarquias instituídas ou mantidas pelo poder público. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da administração direta, como as dos fundos especiais, das fundações e das autarquias instituídas ou mantidas pelo poder público municipal. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das empresas municipais. Notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo. Relatórios circunstanciosos da gestão dos recursos públicos municipais no exercício demonstrado. Parágrafo único. As contas do município enviadas à apreciação do Tribunal de Contas na forma descrita neste artigo também o serão à Câmara, acompanhadas sempre dos devidos comprovantes de despesas a que elas se refiram, sempre através de recibos, faturas ou documentos fiscais. São sujeitos a tomadas ou à prestação de contas os agentes da administração municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal. O Tesouro do município fica obrigado à apresentação de boletim diário de tesouraria, que será fixado em local próprio na sede da Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal. As contas da Prefeitura e da Câmara Municipal prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara Municipal dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos das conclusões deste parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Parágrafo 1º. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Parágrafo 2º. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Subseção 2. Do controle interno integrado. Artigo 43. Os poderes executivo e legislativo manterão de forma integrada um sistema de controle interno apoiado nas informações contábeis, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo municipal, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária financeira e parcialmente nas entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado. Exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, bem como direitos e haveres do município. Subseção 3. Do exame público das contas municipais. Qualquer cidadão ou partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas ou a Câmara Municipal. Artigo 45. As contas do município ficarão à disposição dos cidadãos durante 60 dias a partir de 15 de abril de cada exercício, no horário de funcionamento da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, em local de fácil acesso ao público. As consultas às contas municipais poderá ser feita por qualquer cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade. A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e Prefeitura Municipal e havendo pelo menos 3 cópias à disposição do público. A reclamação apresentada deverá ter a identificação e a qualificação do reclamante, ser apreciada em 4 vias no protocolo da Câmara, conter elementos e provas nas quais se fundamenta o reclamante, e as vias da reclamação apresentadas no protocolo da Câmara terão a seguinte destinação. A primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ao Tribunal de Contas ou órgão equivalente que receber no protocolo.
A segunda via constituir-se-á em recibo do reclamante e deverá ser autenticada pelo servidor que receber no protocolo. A terceira via será arquivada na Câmara Municipal. E a quarta via será encaminhada para a Prefeitura Municipal ou para a Câmara Municipal para análise pelo órgão jurídico. Parágrafo 5º desse artigo, independente do despacho de qualquer autoridade, e deverá ser feito no prazo de 48 horas pelo servidor que tenha recebido no protocolo da Câmara ou da Prefeitura Municipal sob pena de suspensão sem vencimentos pelo prazo de 15 dias. Capítulo 3º do Poder Executivo, seção 1, do Prefeito e do Vice-Prefeito. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Aplica-se a elegibilidade para prefeito e vice-prefeito disposto no artigo 1º do artigo 10º desta lei orgânica e a idade mínima de 21 anos. Então, para ser um secretário tem que ter 21 anos, viu? A eleição do prefeito e do vice-prefeito se realizará simultaneamente nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. A eleição do prefeito importará do vice-prefeito com ele registrado. Serão considerados eleitos prefeito e do vice-prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiverem a maioria dos votos. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene na Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorrido 10 dias da data para a posse, o prefeito e o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiverem assumido os cargos, estes serão declarados vagos do cargo. Aqui está faltando uma palavra, viu? Porque eu já vi outras leis orgânicas e isso aqui tem a palavra vago. Artigo 49. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem atribuídas pela legislação, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais. O substituirá nos casos de ausência, impedimento e licença e o sucederá no caso da vacância do cargo. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal, recusando-se por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, renunciará incontinenti à sua função de dirigente para ocupar como presidente da Câmara Municipal a chefia do Poder Executivo Municipal. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte: ocorrendo a vacância nos 2 primeiros anos do mandato, dar-se-á a eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei. Artigo 52. O mandato do prefeito é de 4 anos, submetido à reeleição para o período subsequente e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Redação dada pela Lei Orgânica Municipal 1, do dia 7 de novembro de 2018. Foi uma emenda à Lei Orgânica. Artigo 53. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada, a serviço ou emissão de representação do município. A remuneração do prefeito será estipulada na forma do inciso 20 do artigo 12 desta lei orgânica. Na ocasião de posse e ao término do mandato do prefeito e do vice, farão declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara Municipal, constando das respectivas atas os seus nomes. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 55. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara Municipal, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.
Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica, representar o município em juízo ou fora dele, sancionar nos termos da lei a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara de interesse do Poder Executivo, expedir portarias e outros atos administrativos, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros, mediante autorização prévia do Poder Legislativo. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, mediante aprovação do Poder Legislativo. Enviar à Câmara Municipal os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e das suas autarquias e empresas de economia mista. Encaminhar à Câmara até 5 de abril a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. Encaminhar aos órgãos competentes aos planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes os dados pleiteados. Prover os serviços e obras da administração pública. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das possibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Colocar à disposição da Câmara Municipal até o último dia de cada mês a parcela correspondente ao 1/10 de dotação orçamentária. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Oficializar as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal quando o interesse da administração exigir. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos mediante aprovação da Câmara Municipal. Apresentar anualmente à Câmara relatórios circunstanciados sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa de administração para o ano seguinte. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei sem exceder as verbas para tal destinada. Contrair empréstimos e realização de operações de crédito mediante autorização prévia da Câmara Municipal. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei, mediante autorização prévia da Câmara. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município, mediante autorização prévia da Câmara. Desenvolver o sistema viário do município, mediante autorização prévia do Poder Legislativo. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e anualmente aprovada pela Câmara. Estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei, mediante aprovação prévia da Câmara Municipal. Providenciar sobre o incremento do ensino pré-escolar e primeiro grau menor, que é o ensino fundamental 1, nunca inferior a 25% das receitas municipais. Isso aqui está na LDB. Associar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantir o cumprimento dos seus atos. Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, mediante autorização da Câmara Municipal. Publicar até 15 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Delegar por ato expresso atribuições a seus auxiliares, podendo a qualquer tempo, a seu critério, evocar a si a competência delegada, mediante autorização da Câmara. Celebrar convênio somente com aprovação da Câmara na forma da lei. E o parágrafo único diz que o não cumprimento determinado no inciso 15 deste artigo implicará infração político-administrativa. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Aguarda a segunda parte, porque como a lei orgânica é muito grande, estou dividindo em duas partes. Então fizemos até o artigo 56 nesta primeira parte.